Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do ACRcast. Eu sou Célia Carvalho, professora, empreendedora e fundadora da ACR Educação. Esse canal foi criado especialmente para trazer diferentes profissionais para contar suas estratégias, suas experiências, suas vivências no âmbito da educação. E hoje eu trouxe uma pessoa bem especial aqui para falar da sua trajetória, né, das suas vivências, tanto na educação quanto no esporte. Então, quero dar as boas-vindas a você, Marielle. Seja bem-vinda ao CRCast. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Foi um convite inesperado, mas que eu já estou amando, assim, muito empolgada. Muito bom. Gostaria que você se apresentasse, falando a sua graduação, que cursos que você tem, para depois a gente começar o nosso bate-papo. Bom, estou aqui como Marielle, né? Eu costumo dizer que eu estou nesse mundo, em essência, filha de Deus, mas vivenciando várias coisas ao mesmo tempo. Então, de formação, eu sou esteticista, terapeuta holística, integrativa, tenho uma carreira muito intensa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Dentro do karatê, então fui atleta durante muito tempo, técnica, árbitra. Então, dentro dessas nuances, eu transitei nesses dois mundos, desde a parte de estética, propriamente dito, massoterapia, terapias integrativas como auriculoterapia, um pouquinho de aromaterapia também. Depois, fui mesclando, né, uma coisa com a outra, tanto a parte atlética quanto a parte também dessas técnicas mais voltadas para o bem-estar. Legal. E quanto tempo você ficou no atletismo? Nossa, eu comecei o karatê, que eu falava que eu não era boa com nenhum esporte com bola. Então, fui para arte marcial que me dei melhor. E para dança também sempre gostei. Então, desde os meus 13 anos, eu fiquei, né? Comecei e aí fui atleta até os meus 18, quase 20 anos. Que depois eu migrei, né? Fui para a área de estética. Então, as competições eram no final de semana, não conseguia estar nos dois ao mesmo tempo. Porque na estética a gente trabalha no final de semana, né? Então, aí eu acabei indo para uma outra área. Então, foi praticamente da minha infância até a minha fase adulta ali. Bacana. E como que você chegou nesse trabalho que une a educação, corpo, impacto e transformação social? Olha, eu falo que ser professora, na verdade, já meio que veio de fábrica, porque eu brincava de escolinha, né? Que criança que brinca de escolinha, né? Eu Sim. brincava de escolinha, ensinava minha irmã a ser baliza da escola, então já tinha um pouco desse feeling. E eu costumo dizer que eu pegava coisas que eram muito difíceis e criava um método, mas sem consciência nenhuma, né? Não sabia que eu estava fazendo isso. E aí ensinava para as outras pessoas depois que eu aprendia. Então já tinha ali uma sementinha quando eu era criança. Aí, conforme foi passando o tempo, eu fui pro karatê. Lá também eu desenvolvi muito essa aptidão, né? Porque dando treino, né? Quando você é faixa preta, você tem um pouco disso, né? De dar treino para os outros menos graduados. Depois eu virei árbitra, atleta. Então, essa coisa da exposição, assim, na educação e na formação já fazia parte ali daquele momento. Aí fui pra estética, não tem jeito, né? Quando tá no seu DNA, você acaba indo, né? Então, dentro da estética eu também tinha aptidão, ensinava as minhas colegas de trabalho a como ter essa dinâmica mais rápido, mais fácil. Então, isso foi muito natural, na verdade. Mas eu falo que dentro de mim sempre teve essa coisa de ajudar, de fazer algo pelo próximo, de ajudar de alguma forma. E dentro da estética você acaba pegando um pouco das terapias holísticas. Então, que é coisa do bem-estar, medicina tradicional chinesa, que é aquela coisa de ver o outro com outros olhos, né? Não só com o corpo. Você entende a pessoa de uma forma diferente. E aí, na hora que eu acessei assim, foi onde eu meio que me encontrei. Falei, não é isso. Eu acho que existe ali uma coisa de ajudar o próximo que pode ser profissionalizando, assim, né? Conforme vai passando o tempo. E aí eu fiquei um bom tempo na área da estética, no bem-estar, né? Em spa e tudo mais. Só que o karatê nunca saiu de mim que eu não parei de treinar, né? Depois de um tempo eu ainda continuei treinando, continuei participando de vivências, de avaliação de faixa, então tava ali naqueles dois mundos. E aí surgiu uma oportunidade dentro da prefeitura onde eu moro, né, que era no Taboão da Serra, de ter uma oficina. E eu falei, bom, vou levar, vai que, né? Vou levar uma oficina de karatê para um público em vulnerabilidade social, que são as pessoas, né, crianças, adolescentes, pessoal idoso, que ficam dentro dos CRAS. Uhum. Me inscrevi lá no edital, falei, bom, vamos lá, né? Continuei trabalhando com estética, enfim. E aí saiu, deu super certo, eles aceitaram minha oficina, eu coloquei duas na época, né? A oficina de bem-estar e a oficina de karatê. Na época saiu a de karatê primeiro. E aí comecei. Fiquei só um dia na semana conciliando com o spa, né? Aqueles dois mundos, ainda achando eu que ia só ficar, né, com esses dois mundos. Mas Deus fez uma reviravolta na minha vida, que o spa acabou passando por uma transição de gestão
E aí eu não me dei muito bem, né, com essa nova forma deles trabalharem. Falei, bom, vamos lá. Só que eu comecei a fazer muito sucesso, né? Porque a forma totalmente disruptiva, então eles Sim. não estavam acostumados, né, dentro do CRAS, a forma como eu dava aula, e todo mundo estava gostando, as crianças, aí inicialmente comecei com público deficiente, então já era um diferencial da karatê para pessoas com deficiência, não tinha muito, né? Lá no Taboão, pelo menos, não tinha tanto acesso. E aí foi um falando pro outro, participei de um encontro entre os orientadores sociais e comecei a meio que falar, gente, me aceitem nos outros CRAS, eu quero dar aula para eles. Deu super certo, então fiz essa transição, saí do spa e fui só dar as aulas. Então foi muito assim. E essa coisa do impacto foi de uma forma que eu nem esperava, pra ser sincera, aconteceu. Eu fui indo, aí eu fui gostando, fui me desenvolvendo mais, aí fui dando aulas para públicos diferentes, né? Que até então lá no meio atlético, você dá aula para pessoa de alto rendimento. Então, a pegada é totalmente diferente. E aí você vai para um CRAS onde você trabalha outras questões, né? Que são a vulnerabilidade, o dia a dia, né? Como que você insere uma arte marcial na vida de pessoas que às vezes estão sofrendo, né? Violência, estão sofrendo várias coisas dentro de casa, abusos. E então você tem um olhar diferente, não é mais o alto rendimento. Eles nem conhecem, na verdade, às vezes. Eles sabem um pouco do alto rendimento através do futebol, mas Sim. não cabe ali na realidade deles. Então foi muito assim. Às vezes a gente não tem a dimensão do que determinadas oportunidades nos levam, né? Sim. Uhum. E às vezes não é o nosso propósito. Tem gente que quer algo, batalha tanto para conseguir, né, que às vezes não tem sentido, mas às vezes as coisas vão acontecendo, outras pessoas vão entrando na sua vida que vai te abrindo leques diferentes, que é isso que você está vivenciando, né, Sim. creio eu. Sim, totalmente. Então você transita por áreas como estética, karatê, educação, aceleração de impacto de projetos sociais. E o que conecta todas essas experiências para você? Eu acho que, na verdade, a resposta é bem óbvia. Eu acho que é quando você olha para o outro e você vê o humano do outro lado, né? Porque enquanto professor, enquanto tudo isso aí que você falou, tem um humano por trás. Sim, E o outro também, né? Aquela pessoa que chega até mim é um outro humano ali. E muitas vezes a gente pensa tanto que essa dimensão de impacto social, eu já estava atuando com impacto sem eu nem ter consciência. Foi através de uma aceleração que eu falei, nossa, peraí, que isso que eu estou fazendo aqui é um diferencial e nem todo mundo tem acesso a isso, né, da forma como eu entrego. Então, acho que quando você olha para o outro com interesse em entender como que eu posso conectar o que eu faço, o que eu sei fazer com o que você precisa. Porque assim, quando eu fui entendendo um pouco mais, estudando muito, que eu sempre gostei muito de estudar, eu falei, caramba, o que ele tem, as necessidades que ele busca são as mesmas que aquela pessoa que eu tive contato ali numa outra oficina, numa outra aula, também está buscando. Então, as necessidades são basicamente as mesmas, só que a forma como você entrega isso é diferente. Então, quando eu pego um karatê e dou para uma pessoa com deficiência, a necessidade dela, às vezes, é ter um pouco mais de autonomia no dia a dia dela. Mas a criança também, só que a criança é um pouco diferente, porque além da autonomia, ela precisa ter um pouco de limite ali, entende? Então, a forma que eu vou trabalhar é diferente, mas a ferramenta é a mesma. Então, foi muito isso. Eu olhei para o outro, aquela coisa, né? Na medicina tradicional chinesa, você não separa o indivíduo. sim. Lá no Oriente, eles já estão muito tempo à frente. Aqui que a gente ainda tem, né? No Ocidente, a gente tem essa coisa de, é mente, vamos tratar só a mente. Lá não, eles Um entendem todo, que é é um um todo. conjunto, né? Exatamente. E você trabalha com jovens, idosos e pessoas com situação de vulnerabilidade. Então, o que essas experiências têm em comum? Novamente, é o humano por trás. É você conectar com a necessidade. Hoje mesmo aconteceu um episódio, né? Eu estava passando uma atividade que o foco era trabalhar um pouco o dom, o talento deles, através do karatê, eles terem essa percepção. E aí eu olhei para uma das minhas alunas que tem deficiência e ela falou: eu não consigo. Meus pais falam que eu não consigo. Então você olha aquilo e fala assim: não, pera, você consegue, só que você consegue de uma forma diferente que o outro. Não vai ser igual. Mesmo com deficiência, todos ali com deficiência, cada um tem uma particularidade. Sim. Mas às vezes a frase eu não consigo está em todos eles. Entende? Então, é só você olhar para o outro com um olhar de interesse. Então, acho que o principal é você olhar com um olhar de interesse e conectar. O que que eu posso fazer diante disso? Até você falando isso, eu lembro de uma situação que eu vi até um vídeo referente aos pais, quando os pais não colocam limite, referente a uma deficiência de uma criança. Ah, ele tem isso. Tá, e daí? Uhum. Né? Ah, ele não é capaz. Não é capaz se você taxar ele e deixar.
Agora, se você insistir, se você trazer a criança, for dando atividades, for trabalhando o cognitivo, a parte física, a motora, tudo, quem diz que essa criança não consegue? Então, tudo isso eu acredito que é uma limitância, muitas vezes, na nossa mentalidade. Sim, E não na capacidade que essa criança tem. totalmente. Então, quando a criança fala, eu não consigo, eu falo, você já tentou. Você não tentou ainda, então vamos tentar, porque Sim. depois daí, se você não conseguir, aí sim, você vai falar, tentei e não consegui. Mas até isso também relaciona a comida, né? Ah, eu não gosto. Você já provou? Não, não provei, então vamos provar. Então, quando você fala em consciência e ressignificação do corpo, o que isso significa na prática? Eu acho que não é ressignificar o corpo, mas a relação que você tem com o seu corpo e a forma como o seu corpo fala com você. Sim. Porque eu brinco que o corpo tem um Sim. idioma, uma legenda ali. Se você apertar um botãozinho ali, você entende. Esse botãozinho que é dar atenção. Porque é muito assim, as pessoas separam, né? É como se o corpo ele fosse só o veículo ou como se fosse ele só a ferramenta que você vive a vida. Mas na verdade, o corpo ele revela muita coisa pra gente. Sim. Ele tem uma linguagem. E é uma das linguagens melhores, mais fáceis de você entender quando você entende que tudo que está acontecendo na sua mente, por exemplo, o corpo vai dar algum jeito de te falar. Linguagem corporal, A linguagem né? corporal, exatamente. E o corpo consegue revelar aquilo que muitas vezes a mente ou a fala não consegue expressar. Vou Sim. dar um exemplo. Dê. Imagina quando alguém te fala uma coisa que você não gosta. Você faz aquela cara, precisou falar alguma coisa? Não, eu não falo nada, mas a minha cara fala tudo. Nossa, isso daí, eu sou muito expressiva, então assim, eu tive que trabalhar até uma coisa, né, interessante, que eu também tive que trabalhar muito isso, porque na vida a gente engole muitos sapos, Sim. né? Então, quando bate aquela informação, você tem que, não, fingir naturalidade, fingir que aquilo não te atingiu. É difícil. Muito Tem difícil. que ter um manejo, né? Totalmente, ali, quase sabe, um ator. Mas de alguma forma, quanto mais, né, igual eu falei, a gente engole sapo. De tanto engolir, uma hora o corpo também vai falar, Sim. chega, já Vai colocar pra fora replicar isso de alguma forma. exatamente. Então, como que você trabalha com essa conexão entre o corpo, a mente, afeto, a escuta nas suas oficinas? É muito engraçado, porque essa coisa das oficinas eu fazia, mas meio que eu não sabia como que eu fazia aquilo. Então não tinha um método. Até que eu participei de uma aceleração e falou assim: não, para você ter mais impacto e ajudar mais pessoas, você precisa Sim. deixar ali um caminho, como você chegou nisso. E aí comecei a sentar e entender como que eu construo minhas oficinas. Porque era muito assim, tive uma ideia, já sei como vou fazer. E aí desenrolava, fazia, acontecia. Então fui desenvolvendo um método com base, lógico, naquilo que eu queria entregar e já entregava muito. Então essa coisa do afeto é isso que a gente está tendo. Então é olhar para a pessoa, com olhar nos olhos, muitas pessoas não têm Sim, nem não isso no tem. dia a dia. Não É consegue. escutar o que ela está falando, entender o que o corpo dela está apresentando, mesmo que ela às vezes não está falando, mas o corpo está apresentando alguma informação ali. Então é ter esse olhar, essa escuta, ter um momento ali de você acolher. Porque muitas vezes, igual eu falei, na aula, às vezes a pessoa chora. Como que eu vou lidar com aquilo? Eu vou deixar passar? Não, eu vou acolher aquela pessoa. E aí, com base em tudo aquilo, a forma como eu gostaria de entregar, que não tinha, né? Dentro do karatê, por exemplo, que era uma das oficinas, a gente não tem esse momento. Sim. No tradicional, é só disciplina, É. faz movimento, sabe? Não tinha isso. E aí eu tive esse olhar diferente. Não, peraí, o ambiente é diferente, as pessoas são diferentes, então tem que ter esse olhar. E aí eu desenvolvi um método. Então, dentro do meu método, a gente tem lá, separa em 4 partes. Então, a primeira etapa é a gente ter entender ali o que eu tô fazendo aqui, por que que eu tô aqui, qual que é a dor que eu sinto. Então, é a primeira coisa é a pessoa ter consciência. Então, dentro dos CRAS, por exemplo, às vezes eles precisam trabalhar algumas dinâmicas. Então, a criança está demonstrando muita agressividade. Então, a gente precisa que a criança entenda o que que é isso. Entenda o que que é essa agressividade. Não é só dar uma bronca na criança. Não, ela precisa ter consciência do que é a agressividade. Uhum. Então, o primeiro passo é a tomada de consciência. O segundo passo é ela experienciar algo, uma atividade no corpo. Então, aí tem uma aula de karatê focada em como você lida com uma agressividade. Ou uma experiência sensorial, que é uma pegada diferente, né? Voltada para o bem-estar. Ou uma regulação Ou uma referente regulação, a exato. botar pra fora aquele Sim, estresse todo, né? exatamente, eu amo essas técnicas de regulação. Com crianças é super bem-vindo, porque elas falam, nossa, tô mais calma. É. Então tem ali o corpo participando da ação, depois a gente vai para como que eu entendi? Uma construção de significado. Então ela entende o que que ela vivenciou, o porquê daquela emoção, o porquê dela estar sentindo aquilo. A gente constrói um significado e depois a gente pensa em como eu aplico isso na minha vida.
tô lá, deu uma raiva lá de alguma situação na escola ou com os meus pais, como que eu uso isso que a gente aprendeu em casa? Então a gente tem essas etapas que eles chegam e aí a gente vai construindo as oficinas, workshop, enfim, dessa forma. Nossa, muito bacana. E outra coisa relacionada também à questão de ver o outro também, relacionada às emoções, muitas vezes tem a pessoa que ela está com alguém, mas ela se sente sozinha, Muito. né? Então, eu estou acompanhada, né, com um adulto ou alguém do meu Sim. lado, mas eu me sinto sozinha. Porque às vezes falta isso que você falou. Às vezes você tá conversando lá, eu tô aqui no celular. Sim. Não tô te dando aquela atenção, não tô olhando no olho, não tô vendo a sua expressão. Como que eu vou ler? Às vezes você não quer me falar, mas eu posso ler no seu corpo, né? Ver a forma como você está, para poder identificar isso. E muitas vezes isso passa despercebido. Nossa, mas é tão quietinha a pessoa, né? Tava lá na dela, achei que tava bem, né? Sim. E não é isso, né? Essa questão aí é bem importante, viu, Marielle? Desse olhar, né? Isso é muito. Eu já tive muitas crianças, por exemplo, com casos mais, né, críticos, vamos dizer assim, que elas não aceitavam nem um toque. E aí, quando você vai, né, agindo naturalmente com aquela criança, demonstrando interesse, demonstrando que ela importa, você percebe que, no final das contas, tudo que ela queria era ter esse toque, era ter Sim. um abraço, ter um carinho ali, só que ela não sabia como fazer isso, de tanta dor que muitas crianças vivem coisas assim, inimagináveis, às Sim. vezes com 10 anos. E aí, de tanta dor que ela vivenciou, ela acaba bloqueando, né? Ela sente tanto medo de sentir mais dor que ela bloqueia o afeto, o carinho. Ela não sabe lidar com isso. Então, a gente tem muitos casos assim. Os adolescentes, por exemplo, às vezes eles se isolam. Eles se isolam, ou às vezes eles nem têm isso, né? De você dar atenção. Eu adoro perguntar coisas diferentes para eles. E eu tenho um aluno que ele ama desenhar. Então, ele descobriu por um acaso, perguntando para ele, né, o que ele gostava de fazer. Ele ama desenhar. Os pais dele nem sabem desse desejo, desse gosto que ele tem. Então, eu sempre pergunto: e aí, você desenhou? Você fez uma poesia nova? E ele vem todo singelo assim mostrar, sabe quando você vê o brilho nos olhos de, pô, alguém se importa com isso. É muito legal. E você já pensou em fazer psicologia? Ai, já. Todo mundo me fala isso. Daí eu falo assim, nossa, o que você não faz? Tanto que pergunta, nossa, você não fez psicologia? Eu falei, ainda não. Eu tenho vontade, quem sabe, né? Eu faço aí, mas É o caminho, né? O que é possível acessar em uma pessoa quando ela encontra um espaço de escuta e de acolhimento? Nossa, é muita coisa, na verdade. Eu, assim, o que já tive muita experiência é ela acessar as dores. Que às vezes a pessoa age, mas ela não tem consciência do porquê ela tá agindo. Então, às vezes tem uma dor ali, uma ferida ali que ela não sabe nem o que tá acontecendo, não sabe nem o porquê. Tem uma emoção, às vezes, presa. Muitos choram, mas não sabe por que que tá chorando. Só sente de chorar. E às vezes ela chora ali, acabou, pronto, tá ótima. Acontece muito com criança, né? É engraçado, porque às vezes eles estão super assim, né? Nada, pra gente nada aconteceu. Eu já cheguei, criança já chegou, não tinha falado nada, ninguém tinha falado nada com ela, ela sentou, começou a chorar. E aí eu não fico perguntando o que que aconteceu, sabe? Aquela coisa de tentar entender. Não, deixo ela lá os minutinhos que ela precisa chorar. Depois que ela chora, quer tomar uma água, se regulou, eu pergunto: tá tudo bem? Quer falar sobre isso? Ah, não. 2 minutos depois tá correndo como se nada tivesse acontecido. Então, às vezes, era só uma emoção que estava presa ali, né? Que precisava de um espaço. Então, já acessei dor, já acessei emoções, já acessei dons que a pessoa não tinha nem noção. Principalmente o público, por exemplo, deficiente. É lindo de ver o brilho nos olhos dele. Quando eles conseguem fazer algo, eu me empolgo, eles também, eles ficam tipo assim, nossa, eu consegui. Falei, tá vendo? Só precisava que alguém acreditasse. Bom, bora lá. Bora. Futuramente, Marielle vai fazer psicologia. Então, eu já vou deixar aqui uma questão para você me responder futuramente. Isso aí, tá bom. Eu ouvi uma psicanalista falando que depressão, ansiedade, entre outras coisas relacionadas à parte emocional, são sintomas. O que é a causa? Então, assim, até fibromialgia, entre outras coisas, são sintomas. Né? Então, você não trata sintomas. Você tem que tratar a causa. Então, muitas pessoas, eles dão, vou te dar um antidepressivo porque você tá com depressão. E aí, não trata a causa. E aí, essa pessoa, ela vai ficar a vida dela tratando essas, que eu falei agora, sintomas,
e não trata a causa realmente, e aí passa uma vida inteira com isso. Sim. E aí ela não sabe trabalhar, por quê? Porque ela acha que, né, que tá tratando o sintoma Sim. que vai melhorar, que vai resolver, e não é. Então, tá aí sua lição de casa. Sim, lógico, gente, que tem casos e casos. Sim. Tem casos que realmente precisa entrar com medicamento. E eu também não sou contra, mas o que eu falo é, procure uma forma alternativa. Hoje a gente tem muitas opções no mercado. Às vezes você com papel e uma caneta, um lápis, você começa a escrever ali um pouco, que é o autoconhecimento que eu defendo muito, você consegue chegar em locais que o remédio nunca vai chegar. Sim. Então, usa os dois, usa uma ferramenta, usa, né, vai lá, bate um papo com alguém, porque o problema não é você usar um medicamento, mas você ficar dependente dele e não Sim. investigar E não resolver. a causa, né? E muitas vezes a palavra disciplina vem acompanhada de rigidez. Como esse movimento afetuoso pode ressignificar a disciplina de uma forma acolhedora? Muito. Tipo assim, né? Muitas vezes, no início, principalmente quando eu fui introduzir o karatê para as crianças, os orientadores, as pessoas falavam assim: bom, essa criança ela é agitada, ela é agressiva, ela é isso, o karatê vai fazer bem. Só que a disciplina ela vem depois. Porque, pensa, a criança que já tem assim, ela tá acostumada com rigidez, que é o que? Uma bronca, é um senta lá, fica quieto, né? Ou às vezes até uma agressão física, dependendo do caso ali, daquele contexto. E a disciplina, ela vem depois, porque assim, o karatê, você tem hierarquicamente um eu mando, você obedece, né? Porque dentro do karatê a gente tem o que a gente chama de hereditariedade, que é o mestre e o aluno, né? O sensei e o aluno. Sim. Só que dentro do meu método a gente tem uma relação horizontal. Então, muitas vezes isso cai por terra, porque eu tô lá aprendendo com o aluno. Eu já cheguei a fazer uma oficina onde o aluno era o sensei. Então, eu coloquei o kimono neles, a faixa preta na cintura deles e falei, vai lá, seja o sensei por um dia. E aí eles viram quanto foi desafiador e ao mesmo tempo teve uns que, lembra da aptidão? Teve uns que amaram liderar. Perceberam Se descobriram. Exatamente. Então, assim, às vezes uma rebeldia de um aluno é uma potência, só que ela está canalizada de forma contrária, né? Se você não percebe ali, você pode reverter isso. Então, primeiro, antes da disciplina rígida, vem o amor, vem o afeto, vem você ir lá e falar assim, olha, existem limites. E os limites, eles são importantes para a gente viver. A gente vive em uma sociedade onde tem regras, ética, moral, que a gente também acaba falando isso na aula. Então, precisa ter um olhar para isso, né? Então, assim, eu te respeito, você me respeita. Teve um momento que eu já tive que explicar o que é respeito. O que te desrespeita? Então, é o caminho de você não ser rígido. Primeiramente, você como professor, não ser rígido com o aluno. Independente da faixa etária. Independente. Uma coisa que é interessante, que eu não sei como que é a sua abordagem com os pais, principalmente dessas crianças. Por exemplo, chega uma criança que ela vamos dizer assim, bagunça muito, hiperativa, né? Faz várias coisas que acaba atrapalhando qualquer ambiente que ela esteja. A forma como você lida com isso e como que você se posiciona pode mudar as atitudes dessa criança sem mesmo precisar chamar atenção. Por exemplo, nem em sala de aula, quando eu tinha uma criança assim que falava demais, atrapalhava a aula, aquela coisa, sabe? Imagina você com 30 e umas criaturas assim causando. Chegava para a mãe, aí a maioria dos professores reclamavam, né, das outras matérias. Eu chegava e falava assim: olha, sua filha é uma líder. Sim. Por quê? Porque se você vai pensar lá no futuro, como que é o desenvolvimento dessa pessoa? Se ela fala, se ela influencia, se ela leva todo mundo com ela, ela é uma líder. Sim. Só que assim, ela só tem que aprender a se regular de acordo com o ambiente, né? E tenho certeza que ela vai ser um excelente líder lá no futuro. Aliás, já é agora, mas é o posicionamento. Então, assim, muda completamente a parte negativa. A gente sempre fala que aquilo que sai, né, da nossa boca, né, o que a língua profere, é o que realmente acontece. Então, se uma criança é assim, você vai proferindo só coisas ruins, né? Você está plantando isso nela. Então, a gente tem que ver sempre a parte boa. Né? E é isso que a gente tem que mostrar e acentuar para aquela criança ou para qualquer pessoa. Por quê? Porque a parte negativa todo mundo vê, mas a parte boa ninguém fala. Sim. Como que você trabalha com isso? Eu já tive, até recente, uma adolescente que tinha muito esse perfil, assim.
ela influenciava desde a criança até o que tinha ali a mesma idade que ela. E eu expliquei isso pra ela. Eu falei pra ela, você percebeu o quanto as pessoas querem estar perto de você? O quanto, às vezes, uma ação sua, todo mundo quer fazer? E ela pensou, falou assim, não. Eu falei assim, então, observa. Você tem a capacidade de liderar as pessoas, de influenciar. Você sabe o que que é isso? Aí eu comecei a explicar pra ela. Aí eu falei, mas temos dois pontos aí. Você pode influenciar e liderar as pessoas para fazer coisas boas, positivas, que vão fazer bem para elas, ou o Ou contrário. negativamente. Aí é você que decide. Porque, gente, o adolescente ele tem muita capacidade, até a criança, de decidir, de entender. O que às vezes acontece é que nós adultos achamos que eles são incapazes. Você fala com uma criança, já cheguei a falar com uma criança que inclusive ela tinha autismo. E falei assim para ela, olha, você tá vendo que as suas ações ela, estão interferindo com o coletivo? E ele percebeu. Ele falou, sim. Eu falei assim, o que a gente pode fazer diante disso? Eu não dei uma ordem para ele, eu não Sim, falei para você ele calar a jogou boca, eu para falei, ele. e aí, É, como que a gente pode resolver? E isso. juntos a gente chegamos fizemos um acordo ali, fizemos um Uhum. acordo de cavalheiros. Eu falei assim, toca aqui na minha mão, temos um acordo? Ele, temos um acordo. E é assim, igual você falou, ligado no 220. Muito. Ele se juntava lá com os dois e assim tocava o terror. E depois que a gente teve essa conversa, ele mudou. E os outros também mudaram com ele. Então, é totalmente diferente de você impor. Tudo bem que tem momentos que você precisa conter, aí já é um outro cenário. Sim, Mas dentro disso, eu sempre prefiro trabalhar horizontalmente. bacana. Maria, em um mundo cada vez mais digital e acelerado, o que as relações horizontais e a escuta ativa nos ensinam sobre voltar a ser humano? Exatamente isso que eu acabei de falar, né? É você ter aquele momento ali de você escutar o outro. Acho que a gente tá muito automático, né? Sim, Igual você falou assim, robotizado. é, Imagina uma professora com 30 alunos dentro de uma sala de aula. Ela não vai, às vezes, ter a oportunidade que eu tenho, graças a Deus, de sim, trabalhar horizontalmente, de dar um momento ali para uma criança se expressar, de falar. Não, ela precisa seguir uma cartilha. sim, E aqui a gente não está falando sobre isso, né? Porque entendemos que existe um sistema e vamos seguindo o que dá. Mas, quando a gente chega em casa, por exemplo, o pai, ele pode trabalhar de forma horizontal com o filho. E o que eu percebo é que muitas vezes o pai está também sobrecarregado e só simplesmente manda, faz agora. Então é aquilo que você falou, a forma como você fala com uma criança, ou, né, no caso de um deficiente, fala você não consegue, é o esforço que você também tem que fazer. Porque assim, para muitos, às vezes, né, há anos atrás não era muito bem uma escolha ter um filho. Mas hoje em dia a gente não tem mais essa desculpa. Hoje em dia você, sim, está escolhendo ter um filho, colocar um filho no mundo. Porque hoje em dia a gente tem vários métodos para prevenir isso. Mas a partir do momento que você colocou um filho no mundo, é responsabilidade dessa pessoa introduzir ele na sociedade, olhar para ele de uma forma, bom, eu sou responsável por conduzir esse ser humano aqui. Então, é entender também qual é a melhor forma que eu faço essa condução. Porque eu percebo também que muitas vezes os pais, indiretamente, eles colocam essa responsabilidade no outro, num professor, numa sociedade. Já teve casos, quando eu trabalhava com alto rendimento, do pai não saber nem meu nome. Simplesmente colocar a criança lá, tal hora eu volto para buscar. Não é bem assim, né? Então, essa tira questão muito também, disso. Marielle, principalmente da criança típica, é, é a questão da autonomia. Os Sim, pais têm que muito, pensar que quando ele faltar, quem vai dar continuidade a isso? Então, muito. por isso que tem que trabalhar a autonomia Sim. o quanto antes, fazer essa criança fazer os básicos dos básicos para poder ter essa Nossa, autonomia e você conseguir se virar estava falando futuramente, né? exatamente sobre isso hoje com os colegas. E muitos pais, eles acham que não conseguem. Eu tenho um aluno que se tivesse investido nele como fotógrafo, hoje em dia ele teria um sucesso. Habilidades manuais, tem uns que fazem quadro, Uhum. crochê, Olha que várias maravilha. coisas. Você fala assim, meu Deus, tem uns que me dá até presente, né, faz uns desenhos, me dão, eu falo assim, se eu postasse isso daqui, hoje em dia na era da tecnologia, É, vai bombar. ou E no trabalho com jovens em situação de vulnerabilidade, o que você percebe que mais precisa ser ressignificado? E a relação com o corpo, com a própria história ou com o futuro? eu acho que é a relação com o corpo. Porque assim, quando a gente coloca o corpo na história, ele vira meio que um tabu. Ainda mais quando é jovem. As pessoas não ensinam o jovem a escutar o seu corpo. E o jovem é o que mais precisa escutar o corpo. Você vê que muitos jovens acabam se mutilando, fazendo coisas com o corpo, porque ele não tá tendo esse contato. Ele não entende que, bom, não é só uma dor física que eu tô sentindo, tem algo mais.
eu tô atingindo camadas tão profundas de mim mesmo com um corte, alguma coisa assim. Lembra daquela época que teve lá aqueles desafios? Uhum. Então, o jovem ele precisa se conectar com o corpo, porque também é a parte onde você se experimenta E é no uma mundo. mudança também na questão hormonal, né? Que Exatamente. tá passando das fases, Sim. né? A curiosidade. Por É. que muitos jovens acabam fazendo, né, loucuras no intuito da curiosidade? Porque não acessam o corpo da forma como deveria. Que lembra, é o tabu. Muitos pais às vezes não têm nem esse tipo de conversa com o filho, de falar, Sim. olha, é natural você sentir tal coisa, é normal ter essa conversa. É sempre aquela, fica esperando ou uma pessoa de fora ir lá e ter essa conversa com o filho. Muitas vezes não é o de fora. O de fora vai ter, às vezes, até distorcido. Ou às vezes essa própria criança ou adolescente ela não tem uma abertura com os Com pais, certeza. porque os Muitos. pais são, né, uma, uma mentalidade, vamos dizer assim, Sim, diferente. sim. Em sala de aula com os pais, eu sempre falava assim: eu não abordo determinados assuntos, porque não é isso que eu vim fazer aqui. Mas se me perguntar, eu respondo. É, então, tem isso, Agora, né? a minha percepção e a minha visão como mãe, como professora, pode ser totalmente diferente da sua. Sim, Mas se me perguntar é porque teve curiosidade, confia e acredita que eu vá responder sim, exatamente o que eles estão buscando. E aí eu falava para os pais: sempre que tiver abertura, falem. sim, E é aí, importante. geralmente a gente conversava isso quando surgia algum assunto Aham, referente a isso em sim. sala de aula, para a gente poder fazer essa abordagem. Mas, meu, era constante assim. Crianças virem Uhum. fazer perguntas que às vezes os pais. Aí eu ia lá e perguntava: você conversa com seu pai, com sua mãe? Você já. Não, não consegue. Então, assim, tem abertura com outras pessoas próximas, mas Sim, não tem com os pais. sim. E até, assim, já cheguei a fazer até oficinas relacionadas a esse tema, né? Ó, onde pode, onde não pode tocar, Uhum. principalmente para criança. Recentemente, inclusive, eu descobri um abuso em uma Nossa, oficina, que era, inclusive, contra a violência da mulher. Então, foi, assim, uma coisa que eu fiquei feliz e, ao chocado. mesmo tempo, chocada, porque eu É, falei, que bom que a gente chegou nesse lugar de entender que estava acontecendo isso, mas os pais não faziam nem ideia que estava acontecendo isso. Era uma pessoa muito próxima, então você vê que é um conflito que precisa romper um pouco essa bolha também. Ainda acontece, infelizmente. sim. E com os idosos? Como o corpo e a memória e o afeto entram nesse processo de transformação? Com os idosos é engraçado, porque o idoso, a gente tem que trabalhar muito paciência. E o que eu trabalho muito com eles é o respeito, porque eles olham pra mim e falam assim: quem é você na fila do pão, né? Nova, né? Sim, já fala assim: bom, você tem que ir sempre pisando em ovos, porque eles têm uma história. Eles viveram, tem idoso que, né, 80 anos, eu com 28, né? Eles pensam assim, bom, o que que ela tem pra me ensinar, né? Ou muitas vezes eles falam, tá, o corpo, não, eu já sei. Meu corpo é isso aí, já sei, né? Meu corpo é um veículo. Então eles não têm essa percepção de que você escutando o seu corpo, você vai acessar coisas. Autoconhecimento, tem gente que não sabe nem o que que é isso. É pensar assim, naquela época, né? Que eles adoram falar, na minha época, naquela época não, Não tinha isso nada daí não é disso. nada a ver, não, não tinha. E aí entra muitos idosos são os que sofrem de fibromialgia, Uhum, depressão. Muito idoso vive um isolamento, que entra aquilo, né? Por mais que às vezes a família é grande, tenha família, cada um também. foi seguir sua vida. E o idoso, ele tem aquela coisa de tentar compensar. Ele precisa ser útil, então ele quer a todo momento ser útil para alguém e não para ele. Então o idoso ele não se enxerga assim dessa E forma. sem contar que é um processo que muitos não aceitam. Uhum. Por exemplo, cada fase nossa é uma fase da Sim, nossa vida. Quando você é criança, você não pode fazer determinadas coisas. Aí conforme você vai crescendo, aí você tem a sua vida adulta, sim. você vai, né, gerenciando toda a sua vida. Aí depois você volta Uhum. como se você fosse criança, né? Você não pode um monte de outras coisas. E são vivências nossas, né, da nossa vida, né? Até o fim dela, se chegar na parte da velhice, que eles não entendem. Sim, Eles acham que ainda conseguem, que ainda podem, e nem tudo pode, né? sim. E essa dependência também do outro, eles também não querem ser Uhum. dependente. Então, eu sempre falo, né, que a questão da atividade física e da musculatura, ela é para a sua mobilidade. Sim. Eu falo assim, quer ir no banheiro sozinho, filho, sem Sim, companhia? Trabalha a questão da musculatura, porque sim. senão você não vai conseguir nem É. ficar em pé. Uhum. Então, isso acho que também influencia muito. E muitos não querem Não, fazer não. atividade. Então, você pega uma pessoa de 80 anos e pega uma pessoa de 80 anos que é ativa, que faz atividade É física, é totalmente totalmente diferente. diferente. Então,
É basicamente o entendimento referente a isso, É legal, né? porque dentro dos grupos, né, que eu trabalho com grupos, você tem a pessoa que não consegue ficar parada, É. que tenta animar todo mundo, e aquela que só quer ficar sentado. E é totalmente diferente, você percebe. É. E aí gera irritação na que quer ficar parada, porque você, ai, não quero. Mas você precisa, né? Se você quer ter autonomia, muitas vezes o filho não mora nem mais perto. Então E precisa. não é assim, idoso, geralmente eles gostam de conversar bastante. Sim. Eu já fui cuidadora por 10 anos, então assim, a família dela era eu. Ah, sim. Então, assim, ela não tinha, raramente aparecia alguém, né, a visita, e quando via era aquela coisa relance, entrava, saía, então não tinha mais aquele contato. Uhum. E a questão da leitura também, que trabalha a questão da mentalidade, é o que faz manter vivo, né, Sim. a pessoa. Enquanto ela lia, estava de boa, parou de ler e já começou a Sim. esquecer todo mundo, né, e vai... É o desafio você, inicialmente, né, no primeiro momento, eu falo que meus 15 minutos ali com aquele grupo, principalmente se eu for um grupo pela primeira vez, é eu tentando quebrar a objeção deles O da tempo todo. resistência. Depois eu tô recebendo convite para ir tomar café, para ir no baile, não sei das quantas. Então é muito legal trabalhar com idoso. Eu gosto também. É um público que tem esses desafios iniciais, mas depois, nossa, se eles estiverem no mercado, eles param para conversar com você. É bem interessante, engraçado. Gostoso, né? Muito. E você trabalha também com o método Construindo Saberes, né, no B2B. Como levar essa experiência e o desenvolvimento humano para empresas e instituições? Aí entra muito no olhar das patologias, né? Ansiedade, burnout. Criaram realmente um ambiente ali onde a pessoa tem uma pausa. Porque quando você está na empresa, às vezes você está lá, enquanto o relógio está tocando, você tem que trabalhar. E muitas empresas, principalmente dependendo do porte, ela precisa ter ali, né, a sua cota de bem-estar, de cuidado com o seu funcionário. Então, através de palestra, workshop, eu entendendo o que a empresa precisa também, porque, por exemplo, se a empresa está percebendo que o time está um pouquinho mais devagar, não está batendo tantas metas, ou precisa trabalhar um pouco mais disciplina, autonomia, liderança. Então, eu pego essa temática que a empresa precisa e transformo isso numa oficina, num workshop. Então, depende também dessa abordagem, o que a empresa precisa, mas é através disso. Bacana. E teve algum momento marcante em toda a sua trajetória, oficina que você fez, né? Parar, olhar, pensar, é exatamente isso que eu existo e faço. Todo dia. Todo dia. Igual, né? Infelizmente, acabei de comentar que eu descobri uma questão de abuso, né? Aham. Numa oficina. Mas já teve pessoas que eu descobri que foram adotadas. Hum. Já tive um momento que eu nem tava. Foi ali um momento de roda e acabou surgindo um choro. Acabou surgindo um aluno que depois de uma oficina foi lá e me falou: professor, eu fui atrás de tal coisa que você falou na aula. Então, assim, para mim, o que desperta em mim é Gratificante, né? exatamente, é ver um aluno que, nossa, professora, eu vi isso que você falou na última aula, eu falei com a professora da escola e a gente começou a discutir sobre isso. Então, eu falo, caraca, ó, tô conseguindo, sabe? Qualquer transformação, assim, que eu vejo que eles têm mais autonomia, inclusive teve uma aluna que ela tinha muita questão de perda de equilíbrio, e aí, desde a primeira aula, ai, não consigo, não consigo, não consigo. Não, você consegue. Oxe, claro que você consegue, a gente vai adaptar. E ela chegava pra mim e falou assim: a sua aula foi o único momento que eu vi onde eu era capaz de fazer. Então ali, nossa, você não se aguenta. Eu sou muito emotiva, assim, na hora eu já começo o olho encher d'água, eu tentando me manter a compostura ali. Então são momentos assim que eu ganho meu dia, sabe? Não preciso nem de aplauso externo, mas um aluno chegar pra mim e falar isso já me ganha. Porque se a gente for esperar, né, ser É, reconhecido, não é. Mas é essas pequenas coisas sim, com que certeza. é o que te traz motivação, né? Sim. E o que as pessoas que participam dessas experiências acabam descobrindo sobre elas mesmas? Muito. Elas descobrem essa coisa do eu consigo, é muito forte. Porque realmente eu adoro desafiar eles, então não passo uma coisa que eu sei que eles vão tirar de letra. Eu tento desafiar, independente da oficina, eu tento desafiar eles. Então, quando eles chegam no final, eles falam: nossa, eu consegui. Já ganhei meu dia. E o deles também. Então, acessar talentos, acessar essa coisa da liderança, entender, por exemplo, que algo que todo mundo falava que era ruim, na verdade é bom, só precisa ser canalizado de outra forma. Tenho alunos que às vezes sentem uma raiva, né, do mundo, de tudo que vivenciou, e eles veem a raiva como o pior sentimento. Eles não querem, eles brigam com esse sentimento, né, com essa emoção, na verdade. E quando eles veem que a raiva ela pode ser canalizada para algo bom, se você pegar a sua raiva, aquele sentimento ali, criar algo bom,
você consegue mudar seu dia, sua vida, né? Eu falo pra eles, trabalhei com eles numa oficina e falei assim, eu fiz uma capa, né? Coloquei várias imagens de pessoas que já tiveram uma mudança no mundo. Então, eu coloquei lá Uhum. uma Mahatma Gandhi, Michael Jackson, coloquei pessoas da atualidade deles. E falei assim, essas pessoas mudaram o mundo deles e o nosso também através da dor. Tinha criança que não sabia que existiu o apartheid, que em algum momento da vida eu não poderia estar no mesmo ambiente que muitas delas. E eu fiquei muito feliz. Falei assim, nossa, eu sou a primeira pessoa que tá falando disso com você e já ganhei. Então, entender que às vezes a gente sente dor e a vida vai bater. Só que o que você faz com essa informação? Você fica lá se lamentando, achando que o mundo tá contra você, ou você pega isso e faz algo de bom? A maioria das pessoas que criam um projeto ou começa a fazer algo assim, geralmente vem pela Sim. dor, né? Uhum. É uma dor que você quer ajudar outras pessoas a não terem aquilo que você Sim, teve. E eu falo assim, se você não consegue mudar o mundo, mude o seu mundo. sim. Porque para mudar o mundo inteiro é difícil, mas o Uhum. seu mundo já é o primeiro passo, Com né? certeza. E depois de trabalhar com jovens, idosos e pessoas de diferentes contextos de vulnerabilidade, o que você aprendeu sobre o ser humano? Ah, eu aprendi muito sobre as necessidades, aprendi a me escutar e acessar as minhas próprias questões também, porque o outro ele é quase como um espelho, né? Quando Sim. você encara a vida assim, você percebe que muito do que chega pra você tá revelando algo sobre você. Então, em muitos momentos eu falei, nossa, isso ainda estava dentro de mim. Tanto que, assim, a minha história com os projetos é muito interessante, porque eu tive dois sobrinhos, tenho, né, dois sobrinhos, que eles nasceram com uma síndrome, que é uma deficiência que até então, na época, ninguém tinha descoberto o que. Então, para eu ressignificar, Deus me coloca com pessoas com deficiência, um público que eu nunca tinha trabalhado. E no início eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir ensinar o que eu preciso para esse público? E hoje eu falo isso para eles, eles não acreditam, né? Meus alunos falam assim, como assim, professora? Então, eu ressignifiquei, porque com criança eu tenho uma coisa muito mais forte, né? Eu sinto mais, qualquer coisinha eu sinto mais. Ressignifiquei essa dor da minha família com os meus alunos. Tive esperança que os meus sobrinhos pudessem ter uma vida tão boa quanto alguns deles têm. Eu nasci, fui criada numa comunidade onde eu via tráfego, via várias coisas assim desafiadoras, e foi o esporte que me tirou disso. O esporte me fez ver que existe um mundo melhor. Falando em esporte, você acredita que hoje, com a tecnologia, com as crianças acabam de começar a falar, andar, já tem um Sim. celular, um tablet na mão? Você acha que futuramente vai existir ainda pessoas interessadas na questão do esporte? Eu acredito que sim, porque o esporte lhe dá aquilo que nenhuma ferramenta digital ela vai dar. Por mais que existam, né, coisas imersivas e tudo mais, mas o corpo ele ainda faz muita coisa. O corpo ele ainda precisa participar dos processos. E nem tudo uma inteligência artificial vai proporcionar. O momento que você está com uma troca com um colega, os desafios, porque muitas vezes as inteligências artificiais, aquilo que é construído, né, com uma IA ou uma parte tecnológica, às vezes ela vai dar uma recompensa para você. E como que você lida quando você perde? É, a A frustração no frustração online é é diferente de uma totalmente é frustração controlado, normal, ele é. é, você tem um ambiente controlado. Na vida real não é assim que funciona. É igual eu participei de uma reunião e falei assim, gente, a gente precisa preparar os líderes para o futuro. Ah, tem a IA? Tudo bem, mas quem vai estar ali por trás da IA? Porque numa reunião de negócios, a IA não vai entender o que você está sentindo, que é a Sim. linguagem corporal. A IA não vai saber necessariamente entender ali, perceber um time, que é só o humano que consegue. A conexão é humano. Então não tem como a IA entender isso. Então a gente precisa preparar a pessoa para ter, usar. Eu amo inteligência artificial. Nossa, uso muito. Mas isso daqui não vai conseguir. E o que que você gostaria que as pessoas entendessem quando escutam a palavra vulnerabilidade? Todo mundo tem. Todo mundo tem, todo mundo sente. Em algum momento a pessoa vai estar exposta a algo vulnerável. Então, é normalizar, na verdade, porque eu acho que principalmente as mulheres, a gente pensa que não existe, que vulnerabilidade é uma coisa de luxo. Só que todo mundo vivencia. É a gente sair dessa bolha, né? E isso é muito engraçado, porque até pra mim, pra entender aquela coisa do B2B, né? A dificuldade que eu tive de pegar e falar assim, bom, atrás de uma empreendedora de sucesso, também tem uma mulher. E, né, eu colocava às vezes as pessoas num pedestal e falava assim, não, eu não vou conseguir chegar lá. Mas quando a gente senta com a outra pessoa, às vezes no momento de um café, qualquer coisa do tipo, você fala assim, meu Deus,
aquilo que ela vivenciou, de alguma forma eu também já vivenciei. Ou quando você começa a perguntar da vida da pessoa. Aí você olha as notícias, vê lá a pessoa sofrendo com depressão, ansiedade, um monte de doença que até um pobre sofre. Então, eu acho que vulnerabilidade é você normalizar. Você tá sentindo várias coisas, você acha que sua vida tá um caos, a da outra pessoa, às vezes, que não parece, principalmente por conta da rede social, parece que ela tá lá luxando, às vezes ela tá sentindo pior do que você. Então, é olhar isso como algo normal, natural, todo mundo tem momentos vulneráveis, até a pessoa mais rica do mundo. Então, é de tirar um pouco dessa coisa do status social e olhar novamente para o humano que tem ali. E se você pudesse deixar uma mensagem para alguém que hoje não consegue enxergar valor em si mesmo, o que você diria? Nossa, é muito comum. Mas o que eu diria para essa pessoa é para ela tirar alguns minutinhos e olhar para a natureza. Ela vai ver ali que na natureza tem algo bonito. E normalmente elas conseguem enxergar fora, né? É muito curioso, porque elas conseguem enxergar fora as coisas boas. Então, às vezes ela vê uma borboleta, às vezes ela tem um pet. Quantas pessoas com depressão têm um animal de estimação? Que é o que às vezes dá um alívio ali naquela situação. Então, acho que se ela olhar fora e ela conseguir ver beleza ali, ela saber que aquilo também existe dentro dela. As mesmas coisas que compõem o nosso sangue, nosso material aqui biológico, tem nos animais, tem na natureza, tem numa planta. Então, tudo que tem fora também tem dentro. É ter esse olhar. Entender que, por mais que esteja passando por uma dor, por algo que assim seja mensurável, aquilo em algum momento vai passar. Né? Eu poderia falar aqui que estamos vivendo numa Matrix, mas isso é um papo para um outro momento. Mas aquilo vai passar. Então, acho que eu diria isso para essa pessoa. Olha para fora, olha para a natureza. Porque às vezes a gente mergulha tanto na nossa dor e a gente não consegue ver beleza. E uma coisa que você estava falando anteriormente a isso, que eu também acho que se encaixa nisso, tudo é relacionado à mentalidade. Sim. Então, não acreditar em si, não achar que você é capaz, não achar que você tem o potencial, porque muitas vezes eu consigo visualizar no outro, mas eu não consigo visualizar em mim, Sim. né? E aí, tanto na criança quanto no adolescente, com qualquer âmbito da vida, não é só no profissional, é no todo, né? Conseguir mostrar que você é capaz. Aí, às vezes, as pessoas elas não vão adiante por conta do quê? Imagina se você tivesse bloqueado lá na hora de você fazer o edital. Você falar, não, existe Não vou gente muito. conseguir. Tem gente muito mais competente do que eu. Sim. Então, quando as pessoas começam a ver dessa forma, ela nunca vai tentar. Sim. Então, assim, ver uma pessoa, por exemplo, nossa, essa pessoa, meu Deus, essa pessoa é extraordinária, ela é isso, ela é aquilo, nossa, eu vou chamar ela para um podcast, imagina que eu vou fazer isso. Não, pelo contrário, às vezes a pessoa tá tendo uma oportunidade ali com você. E não quer dizer que é porque você está começando ou porque você tem determinadas coisas que isso vai influenciar. Então, é um processo. Então, cada um tem que entender que se você não for lá e dar as caras e fizer, você nunca vai saber se você teria êxito ou não. Por experiência própria, pessoal. Eu já fui muito essa pessoa. Muito que não, sabe? Por mais, eu fui já os dois polos ali, né? Todo mundo me via como muito corajosa. E eu me via falando, não, como assim? Não vou dar conta. Não vou nem fazer. Mas aí você pensa, poxa, se eu não fizer, como que eu vou conseguir, né? Como que você vai saber se daria certo ou se não? dar provas, né? Eu falei para uma aluna minha hoje, você precisa dar a prova para você mesmo que você consegue. Então é um passinho de cada vez. Até porque, assim, se você não se posicionar, é igual uma frase que eu ouvi assim, ó, não se vista para o ambiente que você está, mas para o ambiente que você quer chegar. Sim. Então, muitas vezes a gente fica aqui esperando a melhor hora, a melhor oportunidade, melhor, eu preciso estudar, eu preciso ter isso ou aquilo para eu poder fazer. Então, não, gente, eu não vou precisar me preparar para fazer, não, eu vou fazendo e vou me preparando no processo, né, no caminho. Porque é isso que a gente tem que fazer, porque se a gente ficar esperando, não é uma faculdade que você vai fazer e vai ficar lá 3, 5 anos para me formar para eu ir para o mercado de trabalho. Então, muitas coisas que a gente faz hoje é a vivência, é fazendo, é a experiência, é essa troca, é conhecendo pessoas do seu nicho, né, fazendo esse bate-papo que faz com que é muito enriquecedor e faz com que as pessoas começem a ter uma luz e falam, nossa, não tinha pensado nesse contexto dessa forma. Então, é muito válido. Busca uma inspiração, uma referência. Sim. Porque, gente, real, experiência própria. Eu sempre
Por mais competência que eu tinha, eu esperava, não, mas eu não tô pronta ainda, não, ainda preciso de mais. Tanto que essa coisa de estudar é muito bom, mas às vezes você estuda, estuda, estuda e não coloca Não, nada em nada, prática. não. E o Tem ambiente evidência, também, Marielle, faz toda a diferença. com Então, certeza. por exemplo, eu quero algo, mas eu estou convivendo num ambiente onde Sim, ninguém constrói nada e nunca ninguém acha que é capaz, eu também vou estar junto com sim, essas pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma frequência. Então, sim, quando eu quero crescer e desenvolver, eu vou procurar outras pessoas que queiram a uhum, mesma coisa que eu, que estejam no mesmo ambiente que eu, para eu sim, poder conseguir desenvolver. Eu não vou conseguir, por exemplo, perguntar, eu quero abrir uma padaria, mas eu vou perguntar para o meu vizinho que nunca abriu nada, se vai dar certo. sim, Então, se nunca teve êxito, se não tem noções de comércio, não tem noção do que aquilo que eu tenho que buscar, de legal para abrir um espaço. Da sim, mesma coisa com qualquer negócio, a gente tem que se ambientar com pessoas que já fazem, que já são melhores do que a gente, porque uhum, senão a gente não cresce, a gente vai sim. continuar. E pessoas em vulnerabilidade social é muito comum. Tanto que uma das missões, né, do Instituto Confiando Saberes é essa. É falar assim, olha, você consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Porque eu vim de... Não é que eu não sei o que você tá passando, de Sim. escassez e tudo mais, eu vivenciei isso. Então vamos lá, vamos juntos. Maria, ali olhando para o futuro, quais são os seus próximos passos? Você pretende criar cursos, mentorias, novas oficinas ou ampliar esse trabalho para outros públicos ou instituições? Olha, eu falo que tá nascendo. Nasceu agora, então tudo, o futuro aí a Deus pertence. Porque assim, eu tenho muita ideia. E é quanto mais você investe, quanto mais você vai escutando, você percebe o quanto as pessoas precisam. Então, tem meu lado espiritual também, que eu quero fazer essa conexão para ajudar as pessoas das duas formas. Então, o Instituto Confiando Saberes, ele é literalmente, por isso que eu coloquei saberes, porque eu quero unir todos os meus saberes com os seus saberes também e não ficar só na Marielle, porque a ideia não é só eu ser a cara do Instituto, é todo mundo participar. Então, pense em ter eu falo que o meu sonho de consumo é ter um aplicativo ali onde as pessoas consigam acessar vários tipos de ferramentas, autoconhecimento, espiritualidade, mas eu breco ainda na questão da vulnerabilidade com o aplicativo por conta da questão nem todo mundo tem acesso. Então, estou quebrando a cabeça para entender uma forma de eu ter essa tecnologia a meu favor. Eu uso muito nas aulas, né? Um tablet, meu celular, a gente faz pesquisa, mas não para outras pessoas que estão fora daquela bolha, né? Então, a minha ideia é ter uma ferramenta digital, ter coisas físicas também, ter um caderno de escrita, ter um deck, eu falo de autoconhecimento para as pessoas, unir a espiritualidade, porque futuramente, falando de negócios agora, né? Eu quero fazer essa construção em utilizar verbas de ferramentas, de coisas que eu vá utilizar para proporcionar cultura para esses alunos. Porque muitos nunca foram nem no cinema, não sabem nem o que é isso. Nunca foram no museu, então, eu quero que eles tenham essa experiência. Lembra? A minha ideia é eles tirarem o foco da realidade que eles vivem e acessar outros mundos. Para isso, eles precisam sair da bolha. E a bolha, às vezes, é dentro de uma comunidade, a bolha é dentro da escola, num ambiente que tem muita coisa ali. A bolha é, às vezes, eles saírem de ver ali aquela usuários de droga, para eles entenderem, pô, existe uma outra vida, eu não preciso seguir a vida que a minha família segue. Então, a minha ideia é investir nessa coisa da cultura também e entendendo ali, né, aquele subsídio cruzado. Eu utilizo ferramentas para proporcionar outras coisas para eles. Então, assim, eu tô cheia de ideias, muito animadas para melhorar a vida deles, né? Ah, com certeza, vai ser sucesso. Vale. Marielle, e se o corpo guarda histórias e escuta, acolhe, essas histórias e o afeto pode ressignificá-las? O que você acredita que podemos transformar quando aprendemos a olhar para o ser humano de uma maneira diferente? Eu acredito que a gente ressignifica a nossa própria história. Porque a partir do momento que eu investi no meu autoconhecimento, investi em ferramentas que me levassem para o corpo, para eu entender o que que meu corpo estava falando ali, eu entendi histórias da minha mãe, por exemplo. Do porquê que minha mãe agia daquela forma, do porquê que meu pai agia daquela forma. Entende? Então, acho que é primeiro é sempre olhar para dentro. Eu trabalhando com o outro, eu entendi que, meu Deus, tem tanta coisa aqui que eu preciso olhar. E entendi também sobre os meus pais, sobre o ambiente. Quando você percebe o que o seu corpo está falando, você percebe o quanto o ambiente está te influenciando. Então, acho que dentro desse contexto, quando a gente ressignifica realmente essa comunicação com o corpo, a gente consegue entender mais do outro com base no que a gente percebe da gente.
Você está aberta a parcerias? Claro. Como que as pessoas podem te encontrar? Podem me encontrar através do Instituto Confiando Saberes, né? O meu Instagram. Tô começando agora, pessoal, porque realmente eu sou mão na massa. Eu vou fazendo e depois eu vou colocando as coisas, mas através lá no link da minha bio tem todas as informações, tem o WhatsApp, tem todos os contatos. Tem até minhas outras coisas da minha outra carreira, né? Como espiritualista, como esteticista também. Então lá dá para me encontrar facilmente. Bacana. E o que você oferece nesse momento que as pessoas vão te procurar? Uma mentoria? Sim, mentoria voltada para essa coisa do B2B também, Aham. palestra, workshop, oficinas, vivências. Dentro da espiritualidade também tenho várias outras coisas, tem atendimento individual, tem atendimento coletivo, rodas de conversa, cacau, várias coisas relacionadas a isso também. Uau, sucesso, viu, gente? Uma profissional assim, ó, interdisciplinar. Temos que ser, né, para atingir todas as nossas partes. É isso aí, olha, Marielle, foi um prazer falar com você. Foi mesmo. Muito bom o nosso bate-papo, muito bom te conhecer melhor, entender melhor, né, o seu trabalho. Tenho certeza que você já é referência para muitas pessoas, você já faz a diferença na vida de muitas pessoas. Eu sei que às vezes eles não voltam para nos contar, Sim. mas um ou outro que fala, você já é a sua motivação para que você continue fazendo isso e com certeza, né, refinando e melhorando a cada dia que passa. Sim, ai, uma alegria estar aqui. Eu agradeço muito o convite, eu amei. Ai, que bom. Então, para vocês que estão aqui nos acompanhando nesse podcast, entenderam melhor sobre o que a Marielle faz. Se vocês conhecem alguém que precisa ouvir o que ela falou aqui, curte, compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Obrigada e até o próximo podcast. Até mais.